trazer muita coisa boa. Bom dia a todos. Bom dia. Estejamos com Deus. Houve uma falha minha, porque eu pensei numa temática e digitei outra sozinho. Por isso vocês vão encontrar a construção do homem de bem. Mas, enfim, vai dar no mesmo sentido. Então, quando nós pensamos num homem de bem, nessa estruturação do homem de bem, quando a gente excursiona pelo Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, que lá no item 3 vai trazer, vamos dizer assim, os caracteres do homem de bem, nós ficamos a pensar se nós estamos neste caminho realmente, se nós estamos buscando agir como homens de bem, se nós, muitas das vezes, não vivemos de conformidade com a produção que nos foi feita desde o nascimento, através da educação de nossos pais, através dos nossos familiares, através do meio social, que muitas das vezes nos conduz de uma forma e muitas das vezes, e na maior parte das vezes, nós não sabemos quem realmente somos. Porque ora nós temos comportamentos de conformidade com as ações do pai, ora nós agimos de conformidade com a ação da mãe, ou às vezes do irmão que nós admiramos, ou às vezes de um coleguinha da escola, ou às vezes do meio que nós estamos inseridos, do nosso grupinho, que não condiz muitas das vezes com o que realmente nós somos, mas sim como nós estamos. Então nós temos comportamentos variados nos diversos ambientes que nós estamos inseridos, devido a toda essa produção que nós todos estamos submetidos nesta vida de relação, nesta vida no mundo. Pois nós, como a doutrina espírita nos esclarece, nós esquecemos. Nós temos o véu do esquecimento para a gente poder obrar na vida com mais liberdade. Então, nós esquecemos. E isso vai aflorando até o momento que a gente se dá conta que a gente não sabe quem a gente é. Porque eu vivo em função do que os outros falam, eu acompanho a multidão, porque todo mundo está fazendo, então automaticamente eu não sei quem eu sou. Porque eu vou de acordo com o andar da carruagem, eu vou de acordo com os arrastões, então eu protesto alguma coisa sem saber porque eu estou protestando, porque eu estou ali no meio. Eu me digo espírita simplesmente pelo fato que eu nasci num berço espírita e meus pais me conduziram dentro do espiritismo, mas eu não sei o que estou fazendo aqui, não sei porque estou espírita. Eu posso estar católico, mas também não saber porque estou católico, simplesmente porque meus avós eram, porque há 3, 4 gerações somos católicos, estamos católicos e por aí vamos sem ter essa noção. E quando nós pensamos na estruturação, nós precisamos conhecer essa estrutura que nós estamos. Porque na fala dos espíritos, a gente tem essa composição trina de espírito, perispírito e matéria, ou espírito, perispírito e corpo. Nós somos trinos, mas há uma estrutura psíquica, uma estrutura que nós vamos moldar. E lá, no Evangelho, vai nos trazer que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Mas vejamos, cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade. Mas, onde que eu aprendo isso? Onde que eu encontro isto em mim para nortear meus passos? Se eu não tiver um conhecimento básico, eu não vou saber de onde eu vou extrair essa lei de justiça, de amor e caridade. Mas se a gente voltar lá em Hebreus 8:10, nós vamos ter a fala que inscreverei as minhas leis na tua mente e as colocarei no teu coração e serei chamado teu Deus. Então nós já encontramos nos evangelhos essa fala. Então se automaticamente estas leis estão na mente e no coração, é sinal que quando nós fomos criados, já saímos com um manual. Nós já temos um manual.
para nos nortear. Mas, como de hábito, nós compramos um equipamento, a gente não lê muito manual, não. A gente já, por isso, experiências anteriores, a gente acha que é só ligar na tomada e pronto, acabou, está resolvido. Muitas das vezes a gente até danifica, né? Por isso que na atualidade nós temos equipamentos bivolts. Porque aí, se eu saio do estado do Rio e vou para o estado de Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, é 220 na tomada, se eu ligar direto vai queimar. Então, a gente não tem o hábito de ler os manuais. E a gente também não tem o hábito de ler e de identificar estas leis em nós. Por isso os Espíritos vão dizer, na questão 621 do Livro dos Espíritos, que as leis de Deus estão na consciência. Então, está na consciência, já a possuímos. Mas por que a gente não tem uma sociedade mais justa, mais digna, mais íntegra? Por que ainda impera tanta corrupção, tanta deslealdade, tanta calúnia, tanta maledicência? Já que nós já possuímos estas leis em nós? Já temos tudo o que precisamos? Por que nós não temos um mundo melhor? Por que nós já não estamos num mundo regenerado, um mundo puro? Já que nós possuímos tudo em nosso bojo, em nós. E aí nós vamos ver que nesse processo de evolução, na evolução anímica de todos nós, passando por diversos planos, diversos reinos, e aqui não nos interessa entrar em detalhes, uma que também são hipóteses, são especulações, né? Mas a gente tem a noção, com a questão 540 do Livro dos Espíritos, que assim que tudo se encadeia no universo, do átomo ao arcanjo, que também começou por ser átomo, nos dando que a gente estagia nessas áreas. Como que é o processo? Aí é questionável, vai gerar muitas discussões e às vezes a gente vai chegar em lugar nenhum. O que importa é que nós passamos nesse processo de aprendizado. Estagiamos. E aí nós entramos na questão da estrutura. Essa estrutura que nos compõe. E estrutura é o modo como as diferentes partes de um todo estão dispostas. Então, no nosso psiquismo, nós temos ser essencial. Se quisermos usar eu profundo, ou self, fique à vontade. Mas somos nós, espíritos encarnados. Então, em essência, nós já carregamos tudo o que precisamos para progredir. Porque, em essência, como somos filhos de Deus, e na fala do Evangelho de João, Deus é amor, nós somos amor. Com A minúsculo. Porque somos seus filhos. Então, automaticamente, nós já carregamos tudo o que precisamos em nós. Então, é muito difícil em nós identificarmos onde é, na fisiologia, anatomia de nós espíritos, onde que é a consciência, onde que é a inteligência, onde é a razão. Porque somos nós. E os espíritos nos dão a noção, no Livro dos Espíritos, na questão 88, quando Kardec vai perguntar a forma do espírito, como é que é isso? E os espíritos vão responder que para eles é alguma coisa. Para nós pode ser um clarão, uma centelha, uma energia. E aí hoje na ciência a gente tem a proposta de energia pensante, que possui um psicossoma e um soma. Nada mais é que a proposta espírita do ser trino. Então nós, energia pensante, ou nós, ser essencial, carregamos tudo que precisamos para chegarmos à perfeição. Nessa perfeição relativa. Porque nós não temos como chegar à perfeição. Nós vamos chegar a nos tornar espíritos puros. Porque se chegarmos a nos tornar perfeitos, nós seríamos concorrentes com a divindade. Então não seria um Deus único. Não seria o Deus onipotente. Não seria a inteligência suprema. Então nós chegaremos a nos tornar espíritos puros. E quanto tempo será, depende de cada um de nós. Mas nós temos como consolo a eternidade. Nós temos a eternidade para chegarmos à perfeição. E é uma fatalidade. Não adianta nós queremos fugir. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos estar caminhando para lá. Podemos estacionar, podemos embotar a nossa marcha de progresso, mas não temos como estacionar de vez. Nós podemos passar um bom tempo, mas para a eternidade, se nós estacionarmos por 3, 4, 20 existências, não é nada. É pouco tempo ainda.
analisando pela eternidade. Então, se as nossas partes, se nós somos o ser essencial, nesse caminhar, nós estruturamos as negatividades do ego. É uma camada que a gente elabora. É o desamor, é o que é contrário. Mas aí a gente pergunta, mas espera aí, o que é essa negatividade do ego? O que é esse desamor? Então, é a ausência de amor. Assim como a gente fala que o que existe é o calor. O frio é a ausência de calor. A escuridão é a ausência de luz. E da mesma forma que o desamor é o contrário do amor. É a ausência do amor. Mas como que a gente estrutura isso? Nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos que nada mais é, quando Kardec indaga sobre o mal, os Espíritos vão falar, não, mal não. Isto é, sem saber, é ignorância. Por nós não determos um saber daquilo, nós estamos ignorantes naquele ponto. E aí a gente faz os equívocos que faz por ignorância, nós não sabemos. Então, se a gente não sabe, a gente se equivoca. E se equivoca, a gente vai criando uma camada que envolve nós, essência, nós, amor. E aí, no passar das múltiplas existências, e Joana de Anjos vai nos trazer que o ego, né, que é onde a gente estrutura, né, essa parte de ignorância, ele é neutro. Nós que vamos dar o teor mediante as nossas escolhas, ao nosso livre-arbítrio. Então nós vamos elaborando diversas camadas, camadas e mais camadas de ignorância. Então todos nós aqui presentes, nós podemos falar que nós somos ignorantes em diversos pontos. Porque nós não detemos todo o saber. Nós estamos nesta existência dentro de uma área de atuação. Mas em outras áreas a gente não sabe nada. Ou se sabe, estamos com o véu do esquecimento. E nós também poderíamos dizer que nessa época da cibernética, da tecnologia, nós não tivemos essas experiências em outras vidas. Para poder falar que estou com o véu do esquecimento e aí eu esqueci como é que navega na internet, como é que faz isso, como é que faz aquilo, mas não tinha isso antes. Como é que eu posso falar que eu passei por essas experiências em outras vidas e agora eu tenho o véu do esquecimento? Não, é uma novidade. Posso tentar me adequar, me adaptar, né, nessa época da informação, que informação é tudo. E numa próxima, quem sabe? Mas quando eu chegar na próxima, eu vou inventar outras coisas, surgiram outras coisas. Então a gente vai estar sempre nesse processo contínuo. Então a gente vai estruturando diversas camadas em torno de nós, amor, em torno de nós, essência. Mas então nós temos a ignorância, não sabemos, nos equivocamos. Mas a outra estrutura, que as máscaras do ego, o pseudo-amor, parece que é amor, mas não é. Só que essa questão aqui precisa de tempo para elaboração. E essa elaboração a gente faz mediante as conveniências. E se for pensar pela atualidade e também diversos tempos, nós vamos perceber que isso é bem visto socialmente. É bem visto por quê? Porque todo mundo faz assim. Então, se eu estou dentro da casa espírita hoje, nesse momento, eu tenho uma postura, né, de docilidade, de afabilidade. Uma porque eu estou no ambiente propício. Então, é mais fácil eu sintonizar com minha essência, amor, e ter posturas condizentes. Então, eu estou sob influência. Eu consigo sintonizar com esse potencial que eu já carrego em mim. Porque o ambiente é propício. Mas às vezes, quando eu saio pelo portão, eu já não estou mais envolto nessas vibrações, estou nesse turbilhão do mundo, não temos mais essas defesas que a sociedade, que essa proposta de oração, que qualquer ambiente de oração tem. Aí eu começo a apresentar certas nuances. Aí quando eu esbarro ali na frente, eu encontro com a rapaziada, e a rapaziada vão encher o pote, vamos junto, estamos dentro. Não é assim a fala? Então a gente vê que na casa espírita eu tenho uma postura, mas ali fora com meus amigos eu vou ter outra postura. Então se eu estou em outro grupo, que todo mundo
falam palavras chulas, eu falo também, porque eu tenho que ser aceito naquele grupinho. E assim a gente, em cada ambiente que a gente está inserido, a gente tem uma máscara. A gente tem uma postura para ser aceito. E aí nós vamos ver que nesse processo, a gente tem a nossa estrutura dessa forma. Então nós somos trinos também nesse aspecto. Porque nós, amor, temos uma camada de ignorância e temos uma camada mascarada. Porque a gente não tem coragem de se enfrentar, não tem coragem de fazer certos processos que nos causam desprazer. Porque se nós formos analisar que todos nós buscamos o ter em detrimento do ser, porque na nossa sociedade odierna a gente busca o ter. Então eu preciso ter um estudo, ter uma formação acadêmica, eu tenho que ter um doutorado, eu tenho que ter um mestrado, porque é uma condição. E aí eu me mato, eu me acabo para ter. Em detrimento do ser. Então, para mim ter, eu faço diversas coisas. Eu sou capaz de, às vezes, vir de carona, mas quem está me trazendo, às vezes, fuma, e eu sou alérgico a cigarro, mas aí, se eu pegar e falar que o cigarro me incomoda, ele pode falar, então você desça do carro, e aí eu vou perder minha carona. Então, eu não vou falar que eu não gosto de cigarro, que eu sou alérgico a cigarro, olha a conveniência. Então, nós temos essas questões de conveniência. Então, a gente tem o politicamente correto. Então eu vou te agradar porque você me beneficia. Mas se você não me beneficiar, aí você já não serve mais para mim. Então nós vejamos que essa estrutura nós vamos criando no passar das eras, no passar das múltiplas reencarnações. E um exemplo é a cebola. Quando a gente corta, nós temos diversas camadas. Só que quando a gente pensa nessas camadas que envolvem nós, essência, elas são diversas camadas. Imaginamos que, se nós colocarmos, pela fala dos Espíritos na obra de André Luiz, nós temos 40 mil anos na condição humana. Então, há 40 mil anos nós estamos criando camadas e mais camadas em torno de nós, essência, de nós, amor. Então, imaginamos que, para a gente chegar à perfeição, nós vamos levar também um bom tempo. Podemos acelerar? Depende de nós. Nós somos livres, não somos? Então, se eu escolher ser em detrimento do ser, sabendo da importância do ter, porque nós estamos no mundo e temos necessidades de coisas do mundo. Nós não podemos abrir mão. Nós temos necessidades. Só que, às vezes, a gente precisa dessa informação. Qual a informação que nós temos? Vamos pegar 922 do Livro dos Espíritos. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para um constitui desgraça para outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? E os Espíritos vão responder com relação à vida material, aposto no necessário. Então, nós já temos um norte. Aposto no necessário. O que é necessário para nós? O necessário para nós são alguns pontos básicos. Alimentação, vestimenta, moradia, saúde e educação. Então, se nós buscamos isso aqui, dentro do equilíbrio, sem o supérfluo, nós já estamos atendendo um ponto do mundo. Mas eles continuam, mas com relação à vida moral, consciência tranquila e a fé no futuro. Para mim ter consciência tranquila, eu tenho que ser um cumpridor de dever. Porque se eu não cumpro meus deveres, consciência tranquila, jamais vou ter. Mas, na nossa sociedade, todos nós estamos buscando os direitos. Então, quando a gente chega a pedir um emprego, vai fazer uma entrevista, a gente já quer saber quais os benefícios que a gente vai ter, quando que é as férias, se tem alguma coisa, como é que faz, quanto que é a insalubridade. Eu já começo a buscar todo mundo, eu nem comecei a trabalhar ainda. Eu nem fiz a parte que me cabe, porque eu, às vezes, não tenho nem equilíbrio. Eu adentro na empresa para trabalhar e eu não tenho equilíbrio. Porque eu fui contratado para desempenhar uma função e automaticamente eu não executo essa função de forma apropriada. Porque se eu sou contratado, por exemplo, para poder enviar e-mails, enviar malas diretas via e-mail, né, ou colocar em redes sociais, ou alimentar o Facebook com as informações da empresa, às vezes eu estou olhando o meu Facebook.
Às vezes eu estou olhando o meu WhatsApp, eu estou respondendo as minhas conversas, mas eu não fui contratado para fazer isso. Eu fui contratado para fazer essas coisas para a empresa. E eu estou fazendo coisas particulares minhas. Então eu não sou cumpridor de dever. Eu estou pensando que eu tenho direito a olhar minha internet, olhar meu WhatsApp, olhar meu Facebook. Então isso denota ainda um estado de imperfeição nosso. Porque nós não sabemos utilizar o nosso livre-arbítrio devidamente. Porque o meu livre-arbítrio, ele é importante na medida que eu desempenho as funções que me cabem. Então, se eu estou no centro espírita para fazer um trabalho mediúnico, eu vou estar ali com alguns minutos de antecedência, vou fazer toda a prática que exige naquela sessão, com comprometimento, com responsabilidade. Se eu estou numa empresa, sou contratado para poder controlar uma ponte rolante, eu vou trabalhar ali por conta da ponte rolante. A minha função é controlar a ponte rolante. Eu não fui contratado para fazer nenhuma outra coisa. Se eu vou para a escola, eu estou indo lá para estudar. Eu não estou lá para poder ficar de conversa fiada com meus colegas na escola, no momento que o professor está lecionando, porque ele está falando. E eu estou ali para aprender, assimilar o que ele tem para me passar. Então, se ao mesmo tempo eu estou conversando com ele, atrapalhando ele, se eu estou conversando com o meu coleguinha do lado, eu estou atrapalhando o ambiente. Eu não estou sabendo usar o meu livre-arbítrio. Ah, mas todo mundo faz. Esse é o nosso problema. Porque todo mundo faz, a gente ainda continua nesse país um pouco deteriorado em certos valores. Porque todo mundo faz, então todo mundo rouba, todo mundo soborna, não guarda, todo mundo faz isso. E então eu vou fazer também, porque está na moda, é isso aí mesmo, e vamos que vamos. E vamos fazendo. A gente não tem noção. Aí a gente vai complicar, porque Immanuel Kant vai nos dizer que você só exerce o seu livre-arbítrio no momento que você faz o que você não quer. Olha que confusão. Mas fiquemos com essa fala dele, nós vamos chegar nesse contexto mais à frente. E aí nós caminhamos. E aí nós vemos as nossas máscaras. Essa camada mais externa que envolve as nossas negatividades e o nosso ser essencial. Então a gente se mascara. Então nós vamos ver aí o Batman, ele é um mascarado. Nós vamos ver que quase todos os super-heróis que a gente conhece é mascarado. Porque socialmente é bem visto, isso é uma produção. Porque aí eu me mascaro, porque eu não consigo fazer o bem sem máscara. Como é que eu vou fazer o bem sem máscara? O outro vai saber o que eu estou fazendo. Ah, então eu preciso da máscara para ser um super-herói. Eu preciso de uma máscara para fazer o bem. Então às vezes eu preciso colocar um rótulo de espírita para mim poder falar de Deus, falar da reencarnação, porque se eu não tivesse rótulo de espírita, eu não falo. E aí a gente coloca as diversas máscaras no contexto. E aí a gente começa a se perder, porque a gente não sabe quem realmente nós somos. E Soren Kierkegaard vai dizer, no século XVIII, que nós estamos no mundo para nos libertar dos feitiços que nos foram lançados desde o nascimento. E esses feitiços são essas produções. Então eu começo a achar que o homem é um negócio sabão em pó, porque eu ouço o tempo todo que a ONU gasta muito dinheiro fazendo comercial, e eu acho que é só o homem que é sabão em pó. Então quando fala de sabão em pó é ONU. Quando pensa em refrigerante é Coca-Cola. E isso vai produzindo, e a gente vai vivendo de conformidade com essa produção. E aí, mas a ONU, a fábrica da ONU também produz o Blendol. A Blendol, sim, o Blendol é o mesmo sabão ONU, só que linha industrial. Só que eu pago num saco de 5 quilos o preço que eu pago num quilo de ONU que eu compro no mercado. Mas eu não sabia. Mas eu vou catar aquela produção. Eu tenho que comprar o ONU. Não vou comprar aquele lá. Porque aquele lá não está com a marca. Porque eles não fazem, porque eles só investem no Blendol para a indústria.
Então, se tiver lá na prateleira desses hipermercados, nesse tipo Spam, Macro, que são maiores, que vendem no atacado, no varejo e tudo mais, às vezes a gente vai encontrar lá o Blendon da mesma fábrica. É desse jeito? Da mesma fábrica. O produto é até mais forte que o próprio nome, porque ele tem uma ação maior devido a ser para uso industrial, uso da empresa. Mas eu não quero saber disso, eu quero saber o que estão me vendendo. Então eu assisto lá as TVs, o comercial são esses, é isso mesmo. Aí eu não me contento com o meu celular, porque ele é geração 3, nós estamos geração sabe lá qual. E aí o meu já é pequenininho, o pessoal chega lá perto dos meus amiguinhos da escola, aquele microscópio, né? E eles com aquele macro celular, nossa, é uma TV. E a gente fica assim, vai, tem que comprar um negócio desse. Tem que comprar. E aí a gente vê que nesse processo de mascarar, a gente cria mecanismos de fuga e defesa. E às vezes a gente não se dá conta que os possui. Um deles é a compensação. A compensação, nós vamos compensar um ato deficitário, vamos dizer assim, ou equivocado, como se fosse algo bom. Então nós nos iludimos, porque nós não queremos sofrer. E a gente se dá conta que a atitude que nós fizemos foi uma atitude bem ruim, a gente não quer. Por isso que Freud, ele cria a palavra recalque. Recalcamos. Então tudo que causa desprazer a gente recalca, a gente camufla no inconsciente. Fica ali camuflado. Só que o pior é que toda vez que ele tenta vazar para a consciência, ele vem fantasiado, ele vem mascarado. Olha como que ele parou e fez uma reflexão profunda sobre isso. Então tudo que me causa desprazer, eu vou camuflar no inconsciente, e aquilo vai ficar lá e toda vez ele vai forçar, porque ele quer vir à tona, ele volta mascarado. E aí ele vem de Carmen Miranda, ele vem de palhaço, ele vem de tudo quanto é coisa, mas nunca condiz com o que é realmente. Aí a gente cria mais situações delicadas. E ele mesmo vai dizer que a gente reconhece isso pelos atos falhos. E a gente fala, o que é o ato falho? O ato falho é quando você faz um comentário que muitas das vezes não tem nada a ver com o assunto que está ali em contexto, que você deixou escapar. Isso são formas do inconsciente falar, tô aí, você tem um probleminha. Ou ele vai falar dos xistes, que essas brincadeiras que a gente faz, é uma piadinha que a gente lança, nós lançamos aquela piadinha no momento, né? Mas se quem estiver atento ali vai falar, você é preconceituoso. Não, eu não sou, foi só uma brincadeira. A gente não assume. E aí, dentro da compensação, nós vamos ter atos de puritanismo. Então, às vezes a gente queria levar uma vida promíscua, queria fazer e festejar e acontecer, mas a gente toma uma atitude puritana. Nós tivemos até uma novela que a Juliana Paz era uma puritana. Não é? Ela tinha, lá para todo mundo, um vestidinho longuinho e tudo mais, mas por detrás dos bastidores ela levava uma vida bem danadinha. Então, para uns ela tinha uma aparência de pudorenta, de digna, mas por trás ela fazia o que tinha que fazer, na concepção dela. Então nós tomamos atitudes puritanas, queremos repreender a atitude dos outros, mas escondemos as nossas atitudes que nós temos equivocadas. Nós temos o fanatismo, abraçamos uma causa, nos matamos pelaquela causa num desespero, mas em total desequilíbrio. Então eu pego, me torno espírita e quero ficar aqui em Omara de segunda a segunda. Quero aplicar passe, quero varrer a casa. Puxa, mas minha casa está lá uma sujeira. Eu não tenho tempo para o meu marido, não tenho tempo para a minha esposa. Então toma essa atitude fanática, porque eu não quero me dar conta desse vazio que eu me imponho. Então eu transfiro e me torno um fanático. É desarmonia, é desequilíbrio. O martírio tem pessoas que querem
salvar todas. Querem proteger todo mundo e sempre o mártir está próximo da vítima. Então a vítima é aquele coitadinho e o mártir é o bonzinho. Nunca diz não. O mártir nunca diz não. Ah, fala, não, porque eu tenho que dar até o que eu não tenho, que está no Evangelho. Será que é bem assim? Será que é bem assim a informação? Mas espera aí, se eu me definhar, se eu desencarnar, como é que eu vou continuar fazendo bem? Não, eu tenho que ter um equilíbrio nisso. Tem que haver uma harmonia. Tem que haver uma homeostase, como a gente fala lá da Sila, da área de saúde, que é o estado de equilíbrio corporal. Eu tenho que ter um estado de equilíbrio espiritual. Estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Mas enquanto aqui estou, eu tenho que desempenhar as funções, eu tenho que usufruir das coisas que estão à minha volta para me conduzir no mundo. Então eu não posso não entender que Jesus falou, seja se eu falar sim, sim, não, não. Então tem hora que eu posso te ajudar, mas tem hora que eu não posso te ajudar. Não. É um equilíbrio. Seja se eu falar sim, sim, não, não. E a vitimização é um coitadinho, ele nunca está bem. Ele nunca está bem, ele sempre é um coitado, ele quer sempre as pessoas em volta dele. Então isso é uma forma de compensar certas questões que a gente não dilui bem em nós. E o perfeccionismo? O perfeccionismo, nós estamos falando aqui da nossa busca constante em progredir e aprender esse lado, não, em equilíbrio. Mas o perfeccionista é aquele que ele quer que tudo seja perfeito, sendo que ele não compreende que o mundo não é perfeito, que nós não somos perfeitos e que automaticamente, ora nós vamos acertar e ora nós vamos nos equivocar. Então, às vezes eu quero punir os outros porque eles se equivocaram e também, às vezes, eu me puno. Mas é natural que a gente se equivoque. É natural que a gente erre, porque nós não sabemos todas as coisas. A gente é ignorante em muitos pontos. Então, automaticamente, nós vamos nos equivocar. E ora também vamos nos acertar. Então, o perfeccionismo está dentro da compensação. E a euforia? A euforia, quando eu, nesse processo, não consigo diluir minhas questões, e aí eu busco outros meios externos. Então, eu posso buscar as drogas, eu posso buscar as bebidas, eu posso buscar diversas coisas exteriores para tentar acalmar esse vazio que me invade. E aí a gente vê os diversos vícios, os diversos problemas, e aí eu vou inventando cada vez novos problemas, novas questões para poder preencher, e nunca vai preencher, porque não tem como preencher. Outro processo de fuga das nossas máscaras é a projeção. Eu projeto nos outros questões que eu não tenho coragem de enfrentar em mim. Então, às vezes, eu estou andando por aqui, na Elzinha, aqui na sociedade, e aí eu tropeço num buraco e falo, mas essa sociedade não tampa nem os buracos aqui da sociedade. E eu me quebrando todo, por que eu não assumo a responsabilidade? Porque eu não prestei atenção. Então, é mais fácil eu culpar a prefeitura, é mais fácil eu culpar os políticos, porque a coisa está tudo ruim, porque eu estou desempregado, então eu nem mandar o meu currículo para algum lugar, eu mando. Nem me especializar em alguma coisa, eu me especializo. Mas é mais fácil eu projetar. O problema está na política, o problema está nos nossos governantes, o problema está no presidente da Casa Espírita, o problema está naquele médico, o problema está em todo mundo. Mas eu nunca vejo que o problema sou eu. O problema sou eu. Então eu estou projetando no exterior. Racionalização. Este é muito comum. Eu creio que esse é um dos mais terríveis, como fala Joana de Anjos na sua série psicológica. Porque esse, a gente vai usar do nosso intelecto para justificar atitudes equivocadas como se fossem verdadeiras, como se fossem corretas. Então a gente vai justificar, às vezes, na nossa fala. Então nós temos irmãos de outros credos que às vezes pegam só um trechinho da passagem do Evangelho para justificar a postura que eles têm, a postura que eles estão tomando, mas não leem o resto, só leem aquele trecho. Isso também acontece na Casa Espírita. Na Sociedade Espírita também acontece isso.
Há pessoas que às vezes pegam a questão 459 do Livro dos Espíritos e fala que lá os Espíritos nos influenciam muito mais do que a gente imagina e de ordinário só nos dirigem, mas ali está falando que é para o mal ou para o bem? Não, depende de nós. E leva só para o lado negativo, só para o lado dos espíritos inferiores. Não, ali não está dizendo isso. Ali está dizendo que depende da gente. De ordinário só nos dirige. Então, se eu me comprasse com o bem, automaticamente, que influências eu vou ter? De espíritos bons. Se eu me comprasse com as coisas da ignorância, esses espíritos ignorantes também vão estar comigo. Então, é um processo. Então, a gente faz isso também. A gente quer justificar diversas coisas mediante um trechinho. A gente, às vezes, se dá conta que nós somos um péssimo patrão, que nós exploramos, mas a gente fala depois aí, quando vai falar, não, porque ó, se não fosse aqui, eles não iam trabalhar em lugar nenhum, porque eles são ruins de serviço. Os caras são ruins. Para justificar que eu pago mal, eu sei, eu reconheço lá no ímpio que eu pago mal, que eu exploro aqueles indivíduos, mas eu tenho que racionalizar a coisa. Introjeção. Esse a gente traz de fora. Então eu trago de fora aquilo que não faz parte de mim, mas que eu acredito que seja. Então é muito comum às vezes a gente pegar um artista e ele começa a lançar uma moda, daqui a pouquinho está vendo a multidão toda daquele jeito. Ah, então a moda agora é andar com o celular pendurado na orelha, porque a artista está usando em projeto e isso começa a andar com o celular pendurado na orelha. E aí a gente tem a noção de moda. De moda. A moda alguém vai lançar lá e automaticamente eu vou me apropriar, vou introjetar como se fosse minha. Então a gente traz de fora para dentro. Porque a gente não se conhece. A gente acredita mais na fala dos outros que a nossa mesmo. Então vamos sair, vamos preparar para um baile, aí vamos dizer que está lá duas irmãs, a irmã pega aquela roupa linda que ela comprou e a outra vira, não ficou legal não. Você acha? Não, não ficou legal. E aí você vai lá, então como é que vai? Não, coloca aquela outra mais velhinha. Não, já faz 2 anos que você foi naquela festa, eles não vão nem lembrar. Aí você vai lá e troca. E aí ela pega, quando você sai, ela pega a sua roupa e vai para outro lugar. Porque você acredita mais no que os outros falam. Você não tem vontade própria. Porque você é conduzido pelo meio. Então você introjeta. E o deslocamento? O deslocamento é muito comum. E às vezes nossas esposas, nossos companheiros, eles que sofrem mais com esse deslocamento. Porque às vezes ela tem um problema lá no trabalho, ela queria falar umas poucas e boas para aquele patrão, aquele encarregado chato, inconveniente, que não sabe nada, mas quer achar que sabe. E aí vai com aquele negócio entalado na garganta, chega em casa e o marido fez uma comida maravilhosa para ela. É raro, mas faz. Faz uma comida maravilhosa lá, puxa, pegou a receita no Google e faz, se dedicou, quando chega lá na hora, tá com muito sal. Não, tá salgada essa carne. Nossa, um contra filé, nossa, espetacular. Né? Feito ao molho de vinho tinto, cabernet sauvignon. E... mas tá horrível isso aqui. Não, isso é uma vermelha aqui escorrendo. Nem se deu conta que é o vinho. É sangue isso aqui. Não pensa que ele dá carne desse jeito, crua. E escracha, mano. Se ele é sabido, ele vai saber. Isso é um deslocamento. Não tem nada a ver comigo. Então eu vou deixar ela falar, que ela fale à vontade, até ela cansar. Amanhã a gente conversa. Mas não é bem assim que acontece. Então, eu desloquei. O meu problema era com o meu encarregado, com o meu patrão. Não tinha nada a ver em casa. E aí eu desloco. E a gente desloca o tempo todo. Só que tem pessoas que deslocam com cachorro, com gato. Tem gente que chega assim e dá um chute no gato. O que o gato fez? O que o cachorro fez? Nada. Mas o meu problema é com o outro. Minha namorada me traiu. Aí eu vou lá e dou um chute no gato. O que tem a ver o gato? Me traiu. Deve ter as razões. As razões são dela, não importa, é problema dela. Agora, o que eu faço com isso é problema meu.
E aí nós estamos constantemente deslocando os problemas. E aí eu chego aqui e, por exemplo, não consegui me entender, Carolzinha, com o pessoal aqui da casa, aí eu, esse negócio não dá, puxa, eu frequento lá há 5 anos, mas eu não entendi, mas eu não consigo me expressar devidamente o que eu estou querendo, ou o que eu não estou gostando, ou o que eu acho que não deve ou que deve, não sei, a minha concepção. Aí nós vamos ver a alteridade, né? Que é essa capacidade nossa de conviver com aqueles que pensam diferente de nós. É a gente discordar sem deixar de gostar. Ah, não, então eu vou abrir um outro centro. Quero fazer a moda da casa ao meu jeito. E aí a gente tem essa diversidade de casas, porque a gente vai fazendo a moda da casa ao meu modo. E a gente vai enchendo por aí. É um deslocamento. Mas a Joana de Ângeles traz mais um ainda para finalizar. A negação. Quantas coisas a gente nega? Quantas coisas a gente sabe que nos é prejudicial e a gente insiste? Então, a gente vai falar muitas das vezes que eu fumo, mas não é tão mal assim. Mas espera aí, são tantos estudos, tantas comprovações que o tabaco, que a nicotina nos faz mal, eu estou negando uma realidade. Ah, não, eu cheiro um pozinho só no final de semana, eu sou usuário de final de semana. Eu dou uma geladinha aqui, um craquezinho ali, e aí eu estou negando uma realidade. Só que quando a gente adentra no conhecimento espírita, o negócio se complica um pouco mais. Porque a gente vai ver que não é só essas atitudes exteriores, tipo a questão de fumar, a questão de se drogar, a questão de beber em demasia. Não, aí há questões também quando eu cultivo a raiva, a ira, a maledicência, tem o mesmo efeito de qualquer droga. Tem o mesmo efeito de qualquer droga, não tem diferença nenhuma. Porque isso altera toda a estrutura perispiritual, mediante as nossas escolhas. E aí eu vou alterando a minha estrutura perispiritual, desenergizando ela, e automaticamente eu vou plasmar em outro momento patologias, deficiências, monstruosidades. Às vezes eu não consigo plasmar meus braços, porque eu utilizei meus braços de uma forma equivocada, desarmonizei energeticamente minha forma perispiritual. Na hora que eu for plasmar o próximo corpo, numa próxima existência, eu não consigo plasmar meus braços. Eu venho aleijado. Ou usei minha fala de forma equivocada, falei muito mal das pessoas, não tinha trava na língua e falava tudo que vinha na cabeça, denegria as pessoas, caluniava. E aí, quando eu vou plasmar uma nova estrutura corporal, eu não consigo plasmar essa região da fala. Não consigo falar. Eu venho muito. Então, e nós negamos isso. E aí nós vamos ter casos de pessoas que falam assim: mas meu pai fumou 90 anos. Morreu com 90 anos. Sim, que bom. Viveu bastante. Né? Numa média aí de até 100 anos, né? Poxa, o pessoal está desencarnando facinho. Né? Se a gente for ver, um amigo nosso de trabalho desencarnou com 26 anos, ia fazer 27 anos, dia 26 de julho, desencarnou uma semana antes. Infartou. Poxa, infartou com 26 anos. E aí nós vamos ter diversos casos de pessoas que desencarnam assim, de repentemente. Porque nós não sabemos o que tem por detrás de outra existência e o que nós estamos semeando agora. Nós não temos essa certeza. Então, automaticamente, olha a prevenção, a profilaxia, utilizar o conhecimento espírita em nossas vidas. Porque automaticamente, eu não sei, né? Eu não lembro. Eu não lembro se eu abusei no ontem. E isso vai romper. Nós vemos o caso de Segismundo, no livro Missionários da Luz. Ele irrompeu uma patologia cardíaca, num certo momento, mediante a atitude que ele teve no ontem, com Adelino, de tirar a vida dele, nessa região. Mas aí os espíritos falam que mediante as atitudes que ele tiver, ele pode atenuar isso. E aí a gente pensa em Pedro, lá quando ele vai dizer que o amor cobre a multidão de pecados, pelo que ele ouviu de Jesus. Então olha só, minha
transformação em busca de fazer algo melhor pode atenuar o mar de equívocos que eu criei. Então, olha como o conhecimento espírita vai nos dar essa clareza, vai nos dar esse discernimento para que a gente conduza com mais propriedade nossa existência. Então, quando a gente pensa naquele pai que viveu até os 90 anos fumando, a gente pensa, poxa vida, na segunda, terceira ou quarta geração, que está lá no decálogo, né? Se não fala memória, terceira, quarta geração, aí daqui a pouquinho está voltando ele como meu bisneto. E aí, ele tem problema respiratório. Já nasce com problema respiratório, asma, bronquite, isso e aquilo. Então ele não escapou a lei. Ele não escapou às leis de consciência que está nele. A consequência. Porque nós somos responsáveis. E responsabilidade implica na capacidade de dar respostas. Então, a todo instante, estas leis em nós nos fazem perguntas. E se a nossa resposta não vai muito consentânea com o que deveria, a gente vai repetir a lição. E a gente às vezes vai repetindo em múltiplas existências. A gente gosta de repetir. Eu acho que deve ser porque a gente quer reforçar o aprendizado. E aí a gente se equivoca 4, 5, 6, 10 encarnações. Uma amiga nossa, Dona Eleni, desencarnada já, ela que mantinha um trabalho em Niterói aqui, Love, ela foi reclamar com o Chico porque ela achava-se muito ciumenta, e ele que induziu ela a fazer esse trabalho lá em Niterói. E nós a conhecemos em Torres, no Rio Grande do Sul. E ela dizendo que ela foi falar para ele que ela era muito ciumenta com o Lineu, seu esposo, né? E aí ele virou, olha, Lineu, eu acho que você tem que ficar mais tranquila com isso. Porque você está bem melhor, porque você já 8 existências para trás, você falhou por causa do ciúme. E agora você está conseguindo levar esse ciúme que você está achando que é muito. Então, há 8 existências para trás, ela se perdeu por causa do ciúme. E nessa agora ela estava reclamando que ela tinha um ciúmezinho. Porque já era um ciúmezinho. Então, que ela tivesse paciência, que ela ia superar. Então, vejamos como que é interessante, nesse processo das múltiplas existências, quantas bagunças nós fazemos e quanto nosso Pai não nos condena. Você é livre, meu filho, você faz do jeito que você achar melhor. Mas eu estou aqui te esperando. Não importa o tempo que leve, eu estarei aqui te esperando. E aí, se a gente pensa que nós temos um Pai que é amor, que nos aguarda, por que nós estamos exigindo dos outros a perfeição que nem nós temos? Vejamos como é que nós somos complicados, mas não vamos dizer que nós estamos complicados. Porque estar transitória, temporária, nós iremos mudar. Mais cedo ou mais tarde. Então nós queremos impor, às vezes, as verdades que nós acreditamos, e aí nós vamos pensar na estruturação. Porque a estruturação vai ser o ato, o processo. Esse é o processo. Agora nós já conhecemos que nós temos uma estrutura psíquica, que nós criamos nessas múltiplas existências, mediante a ignorância, as negatividades do ego, e também criamos essas máscaras para poder conviver uns com os outros, as personas, como falavam os livros. Mas aí a doutrina espírita vai começar a nos munir. Qual de nós sabe o que está escrito aí? Vou dar já o idioma grego. Todos nós conhecemos. Todos nós repetimos constantemente, porque está no Livro dos Espíritos, na resposta 919. Conhece-te a ti mesmo. Está no templo de Delfos. Né? E os historiadores acreditam que foi Tales de Mileto, mas quem popularizou essa fala foi Sócrates. Conhece-te a ti mesmo. E na questão 919, o Espírito Agostinho vai dizer, um sábio da antiguidade, quando disse, conhece-te a ti mesmo. Então, o nosso problema é que a gente não conhece essas estruturas. A gente não se dá conta que a gente tem essas camadas de ignorância, essas máscaras variadas que todos nós possuímos. É ruim? É bom? Não importa. Faz parte do processo.
faz parte do processo de todos os nós caminhos da evolução, da perfeição. Então não vai ter briga, nós não vamos brigar com nossa camada de ignorância, nós não vamos brigar com as nossas máscaras. Mas para mover uma ação, nós temos que nos conhecer. Nós temos que nos dar conta. E aí nós vamos encontrar, para montarmos esse quebra-cabeça que somos nós, fazer o que eu fazia quando vivi na Terra. É a 919A do Livro dos Espíritos, Agostinho falando o que ele fazia. Ele se interrogava ao final do dia o que ele tinha feito. Se ele achava que ele tinha se equivocado, ele ia lá e procurava se entender com a pessoa. Então ele se avaliava a todo instante. Mas só que é muito interessante, e isso é muito complicado dentro do movimento e fora também. Mas vamos falar dentro do movimento porque nós estamos inseridos nele. Mas que todo mundo fala que nós devemos fazer a reforma íntima, que nós devemos conhecer a nós próprios, que todo mundo fala, mas e aí? Como fazer? Já repararam que ninguém fala? Quando vem com formulazinha, porque nós gostamos de guru, nós gostamos daquele cara que fala que é assim, a gente vai tentar seguir e vamos, porque isso é uma proposta capitalística. É uma proposta que vai te direcionar, te conduzir para você ser docilizado dentro do processo de produção. Não existe isso, não existe forma, porque nós somos singularidades. As experiências que cada um de nós vivemos é diferente. Nenhuma é igual. Então quando o cara chega lá e a gente adora 7 hábitos das pessoas muito eficazes. Aí a gente compra o livro e tal, poxa, tenta, não dá certo. Deu certo pra ele, poxa, mas não deu. Alguns passos deu certo, mas outros não deu, porque serviu pra ele. Mas aí não, a gente não se contenta. Aí vem, ele lança os 8 hábitos da pessoa mais eficazes. Aí a gente vai lá e compra. As coisas continuam dando problema, não está dando certo. Como é que deu para esse cara? Deu para mim. Então nós vamos ver metodologias que serviu para Agostinho, nós vamos ver metodologias que serviu para Benjamin Franklin, que também buscou isso da forma dele, na sua autobiografia ele fala que ele era uma pessoa complicada, ele só se deu conta que era complicado mediante a ele ir nos encontros sociais, porque ele era um político, e chegava lá, as pessoas tratavam ele bem, mas não queria ficar perto dele. Porque não tinha trava na língua, se ele tivesse que falar que você era um mau caráter, que você era um desonesto, ele falava na sua cara. E ele tinha autoridade para falar, porque tinha uma atitude digna. Só que ele começou a ver que o pessoal tolerava ele. Ele falou, poxa, eu estou com um problema, muito grave, porque as pessoas só me chamam por causa do meu posto, mas não querem minha presença por perto. E aí ele enumerou mais ou menos uns 13 pontos que ele achava terrível nas atitudes dele. Então ele pegou e colocou umas cartolinazinhas, e aí ele pegava, essa semana eu vou trabalhar a paciência, porque eu sou muito impaciente. Eu estou muito impaciente. Então ele começava a marcar toda vez que ele caía na impaciência. Na outra semana ele pegava um outro ponto. E assim, durante um ano, ele dava umas 3 voltas em cada um. E ele começou a ver com o tempo, e isso ele fez até o fim da vida, ele ia diminuindo as marcações semanais de cada defeito que ele tinha identificado. Era um processo que ele usou. Por exemplo, qual de nós teria coragem de usar um processo que Agostinho vai trazer na sua obra Confissões, porque ele tinha a questão da sexualidade muito intensa, porque ele já com 18 anos ele já era pai, naquele tempo era uma coisa fora de série, ser pai com 18 anos. Porque o pai dele, né, que é a cargo do pai, a educação naquele tempo, ele levava ele para todos os lupanários, para todos os postinhos que tinha. Então desde pequenininho, isso aí nós estamos falando de 10, 12 anos. Mas aí quando ele se converteu ao cristianismo, ele achou que aquilo ali não estava legal. E aí ele usou um processo. Ele pegava, e quando vinha aquela necessidade, que a libido explodia, ele se jogava no meio dos espinhos. E ficava todo cheio de espinho. E aí naquele momento, os companheiros também ajudavam a tirar os espinhos. Ele tirou o espinho e ele esquecia. Esquecia daquele impulso. Porque ele estava ocupado tirando o espinho e a dor era tanta. Qual de nós teria coragem na atualidade de fazer isso? Complicado, né? É complicado. Qual de nós às vezes consegue ficar um dia sem o celular, sem olhar o WhatsApp, sem olhar o Facebook, ou até atender o telefone? Nossa, isso é tortura.
É uma tortura. Então, vejamos como que é uma opção, é uma proposta, mas a sua proposta é única, só você vai descobrir. Só você vai criar esses mecanismos para buscar. E aí a gente vai ver que nesse processo, quando eles falaram que conhece-te a ti mesmo, Platão, ele vai fazer um desenvolvimento. E aí a gente fica pensando, se nós, em essência, somos amor, com E minúscula, então Platão vai trazer a palavra eros, que é amor, mas só que um amor desejante. Então ele diz que nós todos somos seres desejantes. Só que o mais interessante é que quando a gente está nesse sentido de desejo para o ter, em detrimento do ser, o desejo é desarmonioso. E a gente fica insaciável. Porque mediante a gente já carregar essa essência em nós, essa questão da paternidade divina em nós, de seus filhos, nós temos um desejo ardente de chegarmos à perfeição. Só que quando eu encarno, quando eu tenho essa amnésia momentânea na existência que eu estou, de eu não lembrar mais nada, que existe algo mais, que existe a espiritualidade, que existe todo esse contexto, eu fico nessa visão horizontal. E aí eu desejo tudo. Só que o momento que esse eros desejo, esse amor desejo, que eu conquisto, eu deixo de desejar. E aí eu já invento um outro. Então por isso que a gente às vezes vai lá e compra um celular, deseja tudo, trabalha igual condenado, faz 6 prestações, 10 prestações, adquire, mas antes de completar as prestações, já tem outra versão mais nova, e aí o meu desejo não para, e eu quero ter um outro geração 6, e eu me desespero e busco, pagando a outra ainda, me encalaco em outra conta, porque eu preciso ter um outro mais novo. E a gente fica o tempo todo nesse processo, desejando tudo, e quando a gente conquista, a gente deixa de desejar. A gente vê isso muito na situação das crianças, que ela ganha um brinquedinho, brinca, daqui a pouquinho não quer mais. Ela quer um outro, ela quer o que está com o coleguinha. E a gente não é muito diferente, nós os adultos. Nós também queremos, porque o nosso vizinho trocou de carro, está com carro zero, e eu estou com um carro de 2 anos atrás, eu estou desatualizado, eu estou obsoleto, eu tenho que buscar esse outro carro. E aí eu desejo ter outro carro. Quando eu conquisto outro carro, ele já não me satisfaz mais, porque eu quero um outro mais à frente. E a gente está nesse insaciável desejo o tempo todo. Porque nós estamos na horizontalidade. A partir do momento que eu entendo o eros, o amor e desejo de Platão no sentido do ser, aí eu usufruo das coisas do ter, mas o primordial para mim é o ser. Que sou, então eu busco com todo o desejo. Mas naquele momento também surgiu o nosso amigo Aristóteles, que vai dizer que Platão está certo, mas tem mais um ponto. Tem filia. Filia também é amor. É o que a gente usa em filosofia. Então, filos, o amor pelo saber. Então, quando a gente pensa nesse filia, vai dizer Aristóteles que você tem que ter alegria pelo que já possui. Então, eu desejo ter aquela coisa, quando eu conquisto, eu vou me alegrar pelo que tenho, eu vou me contentar com o que tenho. Então, é a alegria de ter o que tem. É a alegria de ter conquistado o que já se conquistou. Então eu desejo, mas quando eu conquisto, eu tenho alegria por possuir aquilo, por ter aquilo. Então eu já me alegro. Então nós vamos ver que a gente tem esse processo. Nós temos diversos pontos que nós já deixamos a ignorância de lado e nós nos alegramos com o que já possuímos, com a família que temos, com os filhos que temos, com os pais que temos, com a moradia que temos. Nós nos alegramos, por mais que a gente ainda vai desejar melhorar, porque isso é insaciável em nós. Mas não podia faltar Jesus, quando nos traz o amor ágape, o amor doação. Então eu desejo, eu me alegro, mas eu também tenho que doar, eu tenho que
auxiliar, eu tenho que servir. E aí eu também me alegro, eu desejo servir os outros. Eu desejo fazer o bem aos outros. Eu desejo praticar a caridade para com os outros, porque isso me preenche. Então a gente vai ver que nós oscilamos nesses 3 desejos. Ora a gente tem um desejo, um amor ágape. Ora nós temos o amor filia de Aristóteles. Ora nós temos o amor eros, amor, desejo de Platão. Então nós estamos circulando dentro desse contexto. Então, quando eu tenho um amor ágape, eu não fico satisfeito com a minha condição, porque eu percebo que outros não têm o mínimo para viver. Então eu fico fazendo meus selfies lá de um pratão lindão e tudo mais, ficamos todo mundo divertindo no grupo da família e tal, mas eu com amor ágape eu não me contento com aquilo, porque eu sei que outros não têm nem o que comer. Eu não me contento porque eu estou postando aquilo tudo, aquele selfie maravilhoso, mas eu vejo pessoas passando fome. E aí eu começo a ter noção que os países de primeiro mundo também têm problemas. Eu começo a perceber que nos Estados Unidos tem 43 milhões de pessoas que vivem no estado de pobreza. Ah, mas é um país de primeiro mundo. Ah, nunca ouvi falar? Claro, porque não é ventilado. O capitalismo manipula as informações. Mas se você for pesquisar, você vai encontrar. Tem documentários pela BBC de Londres sobre esse nível de pobreza americana que não é ventilado. Nós vamos ter problema em diversos outros países também. Mas a gente não quer saber dessas coisas, só quer saber o que está sendo jogado para nós por causa do interesse de nos manipular, de nos docilizar. Então a gente começa a se dar conta que eu preciso ter um equilíbrio nesses 3 amores que compõem a minha estrutura. Porque o amor desejo sim chegar à perfeição. Eu também me alegro por todos os potenciais, todas as virtudes que conquistei. Mas também não me entristeço porque eu carrego ainda deficiências. Não, eu me alegro porque eu já fui bem pior, se serve para consolo. Porque hoje eu consigo conviver com as pessoas sem agredi-las, mas há 100, 200 anos atrás, será que eu era assim? Porque a gente vivia em guerra. Há pouco tempo atrás nós tivemos uma Segunda Guerra Mundial. Eu estava por lá. Então eu me comprazia com certas coisas que a ignorância imperava. Então eu já me alegro porque o meu defeito está amenizado. Então eu não vou destruir, faz parte da minha estrutura. Eu não tenho como tirar isso, é meu patrimônio. Então toda a minha ignorância, todas as massas que eu servem para mim hoje me conduzir. Porque somente aquele que percorreu o caminho tem capacidade de ensinar. Então como eu chegar aqui até um moinho de vento nessa sociedade, uma pessoa que nunca veio aqui, não vamos colocar os, o Waze e tudo mais, que é GPS, não, vamos tirar isso daí um pouquinho. Mas sem esse GPS, sem uma pessoa que nos passe a informação porque já veio aqui, nós não chegaríamos aqui com tanta facilidade. Ah, mas eu cheguei, mas peraí, o seu primeiro te deu o endereço, não deu? Porque sem o endereço você não ia ter como chegar. Então ela te passou o endereço, te deu uma referência, então essa pessoa tem propriedade para nos passar. Por isso que o nosso guia modelo é Jesus, porque ele tem total propriedade, total autoridade para nos passar qualquer ensinamento nesse processo. E nos deu proporcionalmente. Não deu o que ele tinha em totalidade, porque senão a gente não conseguiria entender nada. Porque o nível de evolução de Jesus para nós era muito grande. Porque se o nosso sistema aqui tem uma média de 13,5 bilhões de anos, a nossa Via Láctea, dentro do contexto da ciência, como o Big Bang, então há 13,5 bilhões de anos, ele já era um espírito puro. E se Emmanuel vai dizer no livro A Caminho da Luz que os mundos que Jesus evoluiu já não existiam mais, que potencial que tinha Jesus? Então ele nos deu proporcional que nós tínhamos capacidade de assimilar, um modelo que nós temos condição de conquistar neste mundo. Depende de nós. E aí no Evangelho,
no mesmo capítulo, item 3, do homem de bem, se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei. Então é um processo que você vai se questionar. Você a todo instante vai se perguntar: será que a atitude que eu tive foi digna? Será que o conhecimento que eu carrego, isso está mais próximo do que é dever? Eu tenho que me questionar. Por isso, quando a gente falou lá de Emmanuel Kant, que ele fala que nós exercemos o nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade, somente quando fazemos o que nós não queremos, é porque Emmanuel Kant está trazendo a noção de que o ser essencial. Porque se a gente pensar somente nessa horizontalidade, nessa questão do ter, e ele faz isso porque ele estava contestando John Stuart Mill, um empirista, que baseado no evolucionismo e numa moral utilitarista, que os fins justificam os meios, e ele tinha uma proposta categórica que os fins não justificam os meios, o que deve ser feito tem que ser feito. Então, se a gente pegar John Stuart Mill e Emmanuel Kant, vamos dizer que nós estamos em guerra, aqui o exército chega, vamos dizer que fosse a Segunda Guerra. O exército chega, nós estamos cheios de refugiados judeus escondidos aqui. John Stuart Mill ia pegar e falar que você tinha que dar uma desconversada e tudo mais, sei lá o que, para os soldados não pegar. Para Kant, não. Você não deve mentir. Tem refugiados? Sim, estou aqui, ó. É o que deve ser feito. A gente acha que isso é o que deve ser feito. É dever. Então, por a gente ter essa proposta muito arraigada em nós, mediante essa moral utilitarista, os fins justificam os meios. Então eu pego, faço comércio dentro da casa espírita, faço tudo, porque eu tenho que fazer a obra. Os fins justificam os meios. Coloca o cartazinho aqui, ó, temos isso, temos aquilo, 3,50, refrigerante tal, enchemos aqui, comércio. Não vamos nem pegar a obra Perturbação Espiritual pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda e ver o que a mentora vai dizer. Que nós convertemos as casas espíritas com comércio e lancharias comuns. Fazendo comércio na casa espírita. Porque os fins justificam os meios. Agora, se for para Kant, na moral categórica, não. Aqui não é lugar para isso. Ah, nós queremos fazer uma arrecadação, coisa assim, nós temos lugares apropriados, alugamos um salão, ou pedimos que cedam para nós e a gente vai fazer aquela atividade. Ah, só que vai ser regada como? Ah, não. Nós não concordamos com essa questão de bebidas alcoólicas no evento. Nós não vamos induzir as pessoas naquilo que a gente acha que a gente tem certeza que não faz bem. Então, não vai ser regada a bebida alcoólica. Não, vai ser uma coisa bem equilibrada e tudo mais. Vai ser um custo digno, porque não adianta a gente fazer um chá, uma coisa de tortas, que as pessoas que a gente cita de uma forma tão drástica assistidos, porque todos nós somos assistidos nesse mundo, porque se reencarnamos nós já temos um protetor, então automaticamente nós somos assistidos. Então a gente ficar falando pelos aqueles menos afortunados em questões financeiras de assistidos, nós estamos não sabendo usar a palavra correta. Porque todos nós somos assistidos. Todos nós temos um protetor, somos assistidos por nossos protetores. Então, automaticamente, não existe essa fala no meio espírita. Não existe assistidos. Não. Existem pessoas que naquele momento, naquela situação da sua existência, ele precisa de um apoio. Assim como poderia ser a gente. Então, a gente muda as palavras. Só que essas pessoas, que às vezes são em certos lugares, têm mais presença que os próprios ditos de um outro status quo, eles não têm condição de comprar um almoço fraterno, que às vezes é 15, 20 reais, aí fica difícil. Então é só para nata. É só para nata, é só para nossa patotinha. Porque ele não tem condição. Se já está difícil ele comprar o gás dele, se já está difícil ele ter o arroz na mesa dele, aí ele vai para um encontro fraterno que é 15 reais a coisa. Há uma discrepância no nosso discernimento aí.
Então a gente precisa reavaliar certas questões. A gente precisa estudar melhor o Evangelho. A gente precisa estudar melhor a doutrina. Então, não pode os fins justificar os meios. Nós temos que ter uma proposta categórica. O que deve ser feito. Então, quando ele contesta John Stuart Mill, ele está falando que nós vamos fazer o que a gente não quer. Por quê? Porque o que a gente quer é o que todo mundo quer. Porque ele está colocando naquele período uma moral utilitarista que os fins justificam os meios. Então, não, então você vai exercer o seu livre-arbítrio a partir do momento que você fala assim, ó, tá todo mundo roubando? Eu não vou roubar. Escolho, não vou roubar. Ah, os casais estão tudo trocando de casal aí, tá uma promiscuidade tremenda. Não, eu escolho levar uma vida digna com a minha companheira. Não vou fazer o que todo mundo está fazendo. Eu decido. Isso é ética. Eu faço um acordo para comigo mesmo. Não. Ah, mas outro faz. Problema dele. Problema dela. Cada um segundo suas obras. Então é nesse sentido que ele dá essa conotação. Então eu vou fazer o que deve ser feito. Mediante ao quê? A essas leis que habitam em mim. E Kardec vai nos trazer nesse quebra-cabeça que somos nós, que nós temos que montar, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Então, o verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita, o homem de bem é esse que está empreendendo esforços contínuos, por mais que muitas das vezes caia. Mas ele se levanta, ele não desanima. Ele continua, por mais que seja terrível, porque lutar contra nós mesmos é a pior coisa que existe. É a pior coisa que existe, porque nós vamos ter que passar por cima do nosso orgulho, do nosso egoísmo. Agora, a gente derrubar o outro é muito fácil, a gente dá uma rasteira, temos armas, temos faca, temos tudo, é muito fácil. Agora, como dar uma rasteira em nós próprios? Como a gente se conter no impulso, que a gente sabe que é desarmonioso, que sabe que vai nos ser prejudicial ali na frente? Então, por isso que ele fala que nós vamos ter esse esforço, que nós vamos domar. Então, nós não vamos matar as deficiências que nós passamos nessas múltiplas existências. Não, nós vamos domar. Ó, você já tomou conta por muito tempo. Agora o homem novo vai tomar conta. Mas você continua aí que o que eu fiz de equivocado quando o homem velho, hoje eu não quero fazer mais. E aí o homem novo impera, mas respeitando o homem velho, a experiência. Então, numa situação, eu tenho como buscar nos meus arquivos e não cair naquilo. Se hoje a gente às vezes não cai no meio das drogas, é porque às vezes no ontem a gente já passou por essas experiências e vimos que não fomos felizes. Então, hoje a gente tem estrutura. Então, eu não tenho que julgar ninguém. Eu não tenho que criticar ninguém se ele está no meio das drogas. Se ele pede auxílio, vamos auxiliar. Se ele não pede, é problema dele, nós vamos respeitar. Isso para todas as situações. Todas as situações que nós estamos inseridos. Então, a doutrina espírita, ela abre o leque para nós e a gente vê que não existe cor, não existe nacionalidade, não existe condição financeira, não existe nada. Somos espíritos temporariamente na carne. Ora como homens, ora como mulher, ora na cutis negra, cutis branca, cutis amarela, ora com condição financeira, ora sem condição financeira, processos naturais da evolução. Então eu não fico mais com essa mesquinharia, essa hipocrisia de falar, mas ele é negro, mas ele é isso, ou ele é aquilo. Não existe isso, né? Somos seres humanos, nada mais. Morgan Freeman, todo mundo já deve ter visto aí, que roda na internet e fala assim, mas isso não existe. Enquanto ele tiver ainda essa fala que é negro, que é branco, que é isso, o preconceito vai continuar. A partir do momento que eu reconheço que ele é um ser humano é ser humano em qualquer lugar, e pronto, acabou. Pronto. Então, nós que criamos essas estruturas. Nós que criamos esse processo, essa desarmonia. Porque ainda a gente está nessa horizontalidade. Em preocupados em ter cada vez mais em detrimento do ser. Então, nós queremos ter. E ter, a gente tem, é só se dedicar, se esforçar, batalhar, que nós vamos ter. Qualquer um é capaz. Desde que queira. Mas ser independe de ter.
Então eu posso viver na abastança e ser uma pessoa digna, usufruir desse dinheiro que possuo para auxiliar os outros. Eu posso estar na linha de pobreza, mas ser uma pessoa digna, ser uma pessoa que auxilia os outros, até com pouco que tem. Então nós começamos a ver que nós precisamos conhecer essa estrutura. Nós precisamos nos conter muitas das vezes, nós precisamos usar a fala de vigiar e orar, porque nós temos que vigiar essa estrutura, o que irrompe. Nós não podemos estar aqui achando que estamos de férias na existência. Que nós estamos aqui fazendo um passeio, numa boa, e aí depois eu vou para a pátria espiritual, porque Jesus falou que ele já se vai preparar um lugar, então já tem lugar garantido lá, então não vou fazer nada aqui, tá bom demais, e vamos usufruir, porque o negócio tá bom demais e vamos para a festa. E pronto, acabou. Só que as leis em nós vai ser um problema sério para nós. Não é para os outros, não é para nós. Porque se eu detenho o saber e não utilizo, então nós precisamos valorizar essa doutrina que nós abraçamos. E aí Cassimiro Cunha vai nos dizer que o Espiritismo é a luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da vida. É a árvore verde farta nos caminhos da esperança, toda aberta e flor e fruto de verdade e de bonança. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal. É o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em tua luz. O Espiritismo é a escola e o mestre amado é Jesus. Muita paz a todos e muito obrigado.